Vamos ficar de pé? Gostaria que você abrisse a tua palavra no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim: na verdade, sei que assim é. Jó 9, 2. Na verdade, sei que assim é. Mas como se justificaria o homem para com Deus? Esse versículo. Fecha os teus olhos. Pai eterno, Deus santo, muito obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito a que está destinado em cada um dos nossos corações. Pai, que a tua palavra nos fortaleça, fale conosco nessa noite, que seu Santo Espírito cele, Senhor, isso nos nossos corações, e que todo louvor, honra e glória seja dado a ti para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar? O que você faz quando alguém te acusa de alguma coisa que você não fez? Você vai, o quê? Se justificar, sim? E quando alguém te acusa de alguma coisa ou de um erro que você cometeu e te aponta esse erro, o que você faz? Tenta se justificar. É bem assim que nós reagimos normalmente. E nós vamos ver que aqui Jó também o que teve essa preocupação e perguntou para o Senhor. Ele perguntou: mas como se justificaria o homem diante de Deus ou para com Deus? Se nós olharmos, nós temos um Deus santo, absolutamente santo. E nós, com nossos pensamentos, amados, quanto que nós pecamos com os nossos pensamentos? Quanto que nós pecamos com as nossas atitudes? E quanto nós pecamos com os nossos sentimentos? Se Deus sondasse o coração de cada um de nós, e Deus sonda, nós não temos por nós mesmos como nos justificar diante de Deus. Nós realmente tomamos consciência de quão pecadores e pequenos nós somos diante da santidade de Deus. Paulo definiu isso muito bem. Ele disse o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo, um servo do Senhor, ele tinha uma diligência em estar na presença do Senhor. E ele definiu muito bem aquilo que passa dentro de cada um de nós. E a palavra de Deus no livro de Romanos, te convido a abrir em Romanos 3, deixa aí por enquanto. Romanos 3, deixa aí por enquanto. Deixa aberto. Você vai ver o que nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: não há um justo sequer. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A própria palavra afirma que nós somos pecadores. E a palavra de Deus também, mais adiante no livro de Romanos, ele também nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E isso nós herdamos. Nós herdamos uma natureza carnal, nós herdamos uma natureza pecadora, nós herdamos uma natureza de incapacidade e nós herdamos uma natureza de rebeldia. Assim somos nós, amados. Pecadores, incapazes, rebeldes. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não se conformou com isso. Essa é a boa notícia. Deus não se conformou em perder a obra-prima que Ele fez sobre a face da terra. Você e eu. Deus não se conformou em perder-nos. E o que aconteceu? Deus enviou Cristo Jesus para nos resgatar dessa situação de pecadores, incapazes e rebeldes em Cristo Jesus. E nós vamos estar examinando isso hoje.
Nós vamos estar examinando pela palavra de Deus, amados, o que realmente Deus fez. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, Deus te amou e me amou primeiro. Sim? Deus te amou e me amou primeiro. Nossa condição era de pecador. Mas Deus olhou e falou, amo sim, e vou continuar amando da mesma maneira. Em segundo lugar, o Senhor nos enviou Cristo Jesus. Para e pensa. Quantos na época de Jesus creram nele? Podemos ver que a palavra de Deus diz que ele fez muitos milagres que não caberiam em todos os livros sobre a face da terra. Mas nós vamos ver que muitos viram Jesus e não se converteram a ele. O Espírito Santo habitava em Cristo Jesus. E ele mesmo disse, eu preciso ir para o Pai, para que ele possa enviar o Espírito Santo, Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção. Jesus tinha que subir para o Espírito Santo descer e instaurar sobre a face da terra aquilo que nós chamamos de época da graça que nós vivemos agora. O que é a graça, amados? É um favor que nós recebemos e que não merecemos em nada, em nada. Nós não temos como nos justificar diante de Deus. Nós não podemos dizer para eles, olha, eu sou uma boa pessoa. Isso justifica-nos diante de Deus? Claro que não. Olha, Senhor, eu dei aos pobres. Eu ajudei o pobre. Eu ajudei o enfermo. Eu visitei os presidiários. Eu sou uma boa pessoa. Isso nos justificaria diante de Deus? Não. Diante da santidade dele, nada pode nos justificar. Nós mesmos não temos condições nenhuma de sermos justificados. Mas eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23 até o versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, confirmando aquilo que nós já dissemos e que a palavra de Deus nos diz. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus olha para nós, amados, e nos vê como pecadores, e nós não podemos nos justificar, nós vamos ver que Deus fez algo para nos resgatar. E a palavra de Deus continua dizendo assim, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Acompanhe. São justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não feche a tua Bíblia. Vamos examinar aqui, amados. O que é justificar-se? É provar, pelo dicionário, é provar a inocência. É restaurar a inocência a algo que foi perdido. Ou ao estado anterior. E também é tornar justo. E a palavra do Senhor diz assim, que nós somos justificados. Nós somos justificados de graça. De graça.
Eu sempre me lembro, e isso aqui todas as vezes que eu falo, é como se eu estivesse vendo essa cena diante de mim. E que serve para a tua vida também. E eu vejo isso com uma nitidez muito clara. Como se fosse uma escrivaninha numa pequena sala. Um juiz sentado com o seu martelo para dar o veredito final. E eu me vejo sentada diante desse juiz. E esse juiz olha bem nos meus olhos e diz: culpada. Não sei se é culpada por mentiras. Você é culpada por pensamentos. Você é culpada por atitudes que você tomou. Eu vejo aquele juiz e eu não tenho como me defender. Porque eu olho lá atrás, amados, e vejo que foi assim. E quando ele está com o martelo erguido, que ele vai bater este martelo para me dar o veredito, a porta do lado se abre. Entra Jesus de vestes brancas. Olha bem para mim e você pode se pôr neste lugar. E Jesus diz: levanta-te. O juiz mantém o martelo nas suas mãos. Assustada, eu olho para Jesus e ele diz: levanta-te e vai. E senta no meu lugar. O juiz bate o martelo e diz: culpada. Isso foi a justificativa nossa por Cristo Jesus, amados. Jesus sentou e assumiu todos os meus pecados e os seus pecados, no seu lugar e no meu lugar. Ele disse: vai, ser livre. Eu vou pagar pelos seus pecados e vou morrer naquela cruz. Ele tomou os nossos pecados e nos justificou. E aí você podia me perguntar: que pecados? De ontem, de hoje e de amanhã. Sabe por quê, amados? Nós continuamos sendo carnais. Nós continuamos sendo pessoas humanas. Nós vamos pecar. Nós vamos falhar. Nós vamos nos sentir incapazes. E quantas vezes nós nos rebelamos dentro de nós? O Senhor sabia isso? Jesus sabia. Presta atenção. Fomos justificados gratuitamente pela graça. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a face da terra quando Jesus ascendeu aos céus. Uma coisa nós precisamos, amados: termos consciência de quão pecadores nós somos e de quão necessitados nós somos dessa justificação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus continua: pela redenção que há em Cristo Jesus. Presta atenção nos termos. Justificados pela redenção. Nós fomos redimidos, resgatados. Esse termo é lá do Antigo Testamento e era referente à escravidão. Quando existiam escravos, o que acontecia? Existia um remidor, existia um resgatador. O que ele fazia? Ele pagava uma grande quantidade para tirar da escravidão aquele homem. Eu quero te dizer que nós também recebemos redenção em Cristo Jesus. Ele pagou pela sua vida. Escuta bem o que eu te digo. Ele pagou pela sua vida e pela minha vida. Além dele nos justificar, ele pagou com sangue. Quanto você valia? O meu sangue. Quanto eu valia diante do Senhor? O sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é redenção, amados. Fomos justificados pela graça de Deus.
Fomos redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus. E a palavra, versículo 25, nos diz assim: Deus o propôs, pois, a Cristo Jesus para propiciação pela fé no seu sangue. Você sabe o que quer dizer propiciação? Aplacar a ira de Deus. Sabe por quê, amados? Deus não pode conviver com o pecado, porque Ele é santo. E toda vez que Ele olhava o homem, olhava para você e para mim, e o nosso pecado, a ira de Deus se acendia, porque Ele é santo. Essa propiciação, eu quero que você entenda bem. Isso aqui o quê? Realmente o sangue de Jesus aplaca a ira de Deus para com você e para comigo. De que maneira, amados? Você vai ver o que lá atrás, quando o Senhor deu realmente a Moisés para ele construir o tabernáculo, vocês vão se lembrar sobre isso. O Senhor deu realmente o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. 3 áreas dentro daquele tabernáculo. E no lugar santíssimo era onde estava a arca. E dentro da arca existiam o quê? As tábuas da lei, os mandamentos do Senhor. Sim? E nós vamos ver o quê? Que interessante. Ela era todinha recoberta de ouro. E em cima da arca existia uma estrutura que se chamava propiciatório. Esse propiciatório também era de ouro. O que ele tinha? Isso nós vemos naquelas miniaturas da arca. Aquilo que tem em cima é o propiciatório. O que existia? Um anjo de joelhos com as asas abertas, inclinado de um lado. E do outro lado, um anjo também ajoelhado, inclinado e com as asas abertas. E as pontas das asas se encontravam. Isso era o propiciatório. Por que esses anjos estavam guardando a arca, amados? Porque ali existia um concerto de Deus com o homem. E ali existia um concerto de Deus com o povo hebreu naquele tempo. E nós vamos ver que Jesus é o propiciatório hoje, na sua vida e na minha vida. Porque todas as vezes que Deus olhava para o propiciatório naquela circunstância, a ira do Senhor se acendia contra o povo de Israel, que mais tarde foi o povo de Israel. Porque era um povo que pecava e pecava. Mas o que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar e ele aspergia sangue sobre o propiciatório. Entenda bem isso. Era sangue de animais que era aspergido sobre esse propiciatório lá. Uma vez por ano. Uma vez por ano, aquele sangue aspergido sobre o propiciatório aplacava a ira de Deus sobre o povo hebreu. O povo que estava no deserto murmurando o tempo inteiro, amados. E a palavra do Senhor nos diz que Deus propôs Jesus como propiciação, diz o Senhor, pela fé no seu sangue. Eu quero te dizer, meu amado, quando Jesus subiu naquela cruz, Ele te justificou e Ele me justificou. Quando Ele te comprou com o sangue dEle, me comprou com o sangue dEle, Ele nos redimiu. E todas as vezes que nós pecamos, que poderia fazer com que Deus olhasse para nós com ira, o sangue de Jesus aplaca a ira de Deus para com você e para comigo. Olha que coisa tremenda. E a palavra de Deus diz: justificados, redenção,
propiciação. E diz mais aqui, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Presta atenção, versículo 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Pode ser que na tua Bíblia esteja escrito manifestação. Por que Deus quis manifestar ou demonstrar a justiça deles, amados? Em cima de tudo isso. E aí você podia dizer assim, como que Deus me absolveu de todos os meus pecados? Como que é essa justiça de Deus? Como que Deus justificou isso? Como que Deus me perdoou? Como que é a justiça de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, que a justiça de Deus é muito mais misericordiosa do que a nossa. É por isso que a palavra de Deus fala que a nossa justiça, amados, é como um trapo de imundícia. Nossa justiça é completamente diferente da justiça de Deus. E você vai dizer, o que agrada o coração de Deus para Ele manifestar essa justiça misericordiosa sobre nós? Fé. A palavra do Senhor diz assim, olha lá, aqui no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O que agrada o coração de Deus, amados, e manifesta a justiça dele na sua vida e a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, é a fé que nós temos em Cristo Jesus. E o que é essa fé, amados? A fé é o meio que nós temos para desfrutarmos e usufruirmos de toda obra consumada e concluída de Cristo Jesus. Amém? A fé. Deus olha para o seu coração e para o meu coração e vê a fé que nós temos. A fé tem 3 pilares. Primeiro pilar da fé, amados, conhecimento. A palavra do Senhor nos diz, realmente o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender. Por que você está aqui hoje? Porque você ouviu falar de Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir falar. Aí você vai dizer, tá bom, ouvi falar de Cristo Jesus. Conheci Cristo Jesus. Jó também conheceu. E ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Presta atenção. Aí você vai dizer assim para mim, basta Romanos 10, 9 e 10? Crê no Senhor Jesus Cristo e confessa ao Senhor Jesus Cristo com a tua boca. Se confessares ao Senhor com a tua boca e no seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Faz parte do nosso início da nossa vida cristã? Faz sim. Nós precisamos confessar o nome do Senhor Jesus. Mas ainda não é conhecê-lo. É ouvir falar de Cristo Jesus. Quando que nós conhecemos a Cristo Jesus? Quando nós começamos a andar com Ele. Quando nós começamos a ter experiências com Jesus Cristo de Nazaré. Quando você pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Foi o que aconteceu com Jó. Ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É muito diferente. Quando nós temos o conhecimento, mas temos o conhecimento que da obra completa de Cristo, temos conhecimento dos ensinamentos de Cristo, quando nós vemos o que Jesus fez e qual que era o papel dele diante do Pai e diante de nós homens, nós precisamos conhecer a obra completa do Senhor. Isso é conhecer a Cristo. Não é simplesmente confessá-lo com os nossos lábios. Segundo pilar que nós precisamos da nossa fé
termos convicção daquilo que nós cremos. Você tem convicção do Deus que você tem? Você tem convicção de quem é Cristo Jesus na sua vida? Você tem convicção que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta? Nós precisamos ter convicção, amados. Convicção disso. Porque senão, a nossa fé vai se abalar. Nós podemos passar por momentos extremamente difíceis, e todos nós passamos. Mas quando nós estamos convictos de que Deus é conosco, que nós sabemos quem é Cristo Jesus, nós passamos por tudo isso. E como acabamos de cantar, adoramos ao Senhor. Amém? Amém. Terceiro ponto, que nós vamos ver o que faz parte da nossa fé. Compromisso. Conhecimento, convicção, compromisso. Isso aqui se reflete sobre a nossa fé, amados. Compromisso com quem? Compromisso com o Deus vivo, que fez tudo isso por você e por mim. Compromisso com Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, derramou seu sangue, te comprou, me comprou. Um compromisso com Cristo Jesus. Um compromisso de obediência, amados. Um compromisso de examinar aquilo que Deus deixou para nós. Um compromisso com o reino de Deus. Um compromisso de andar conforme o Senhor deseja que nós andemos. 3 pilares da nossa fé. Conhecer verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Estarmos convictos da obra que Ele fez na nossa vida e da presença do Espírito Santo de Deus que testifica em nós que somos feitos filhos de Deus. E por último, nós temos a certeza de um compromisso, de um caminhar com Deus. E eu quero te dizer, aí você podia me perguntar, nossa, entendi que eu fui justificado, entendi o que eu fui redimido, entendi que Deus fez Jesus como propiciador, o que para aplacar a ira contra os meus pecados. E eu tenho fé. E você podia perguntar, o que mais eu tenho por ter sido justificado? Te convido a ir mais um texto da palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Olha que coisa tremenda que o Senhor tem para você nessa noite. Veja bem o que Deus tem para você nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, nós, antes de Cristo Jesus, e na incircuncisão da vossa carne. Circuncisão aqui foi um pacto que Deus fez com Abraão, né? Circundar a circuncisão do prepúcio, aquilo é um símbolo de aliança com o povo judeu. Nós não somos circuncidados fisicamente, mas o Senhor fala que nós temos a circuncisão no nosso coração. Ok? E a palavra de Deus diz assim, nós, então, na incircuncisão da nossa carne, o Senhor nos vivificou juntamente com Ele, Jesus, perdoando-nos todos os nossos delitos. Talvez na sua palavra esteja pecados. Presta atenção ao versículo 14 e entenda aqui o poder da justificação na sua vida. A palavra de Deus diz assim, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. O Senhor riscou, amados, tudo aquilo que era nosso pecado, tudo que era aquele débito que nós tínhamos e que nós não tínhamos condições de pagar de forma alguma. E a palavra do Senhor diz assim, o qual nos era contrário. Era contrário contra nós, amados, diante de Deus. E que o inferno se aproveitava disso. E a palavra de Deus diz assim, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz do Calvário,
E veja o versículo 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Presta atenção. Você vai entender agora toda a essência dessa obra de sermos justificados. Você vai ver o que é isso. Tudo aquilo que existia contra nós, amados. O Senhor removeu. Ele removeu de diante do Pai. Só que o Senhor também removeu diante do inferno. O que quer dizer? Todas as vezes que o diabo vai te acusar ou me acusar de algo que nós fazemos, nós vamos ver que a ira de Deus é aplacada pelo sangue de Jesus sobre nós. O sacrifício de Jesus remove os nossos pecados. E eu quero te dizer algo extremamente importante aqui. Quando Deus riscou tudo aquilo que era contra nós, sabe o que Deus fez com você e comigo, amados? Deu uma procuração no nome dele. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós sabemos o que é uma procuração? É um documento que te dá toda a liberdade para você representar a outra pessoa, para comprar, para vender, para usar o patrimônio, para fazer todas as coisas. Aí você vai dizer, o que você está querendo dizer com isso? Se alegre. Se alegre. Essa procuração que nós temos, amados, é que nós temos direito a tudo aquilo que era promessa de Deus em Cristo Jesus para nós. Presta atenção. Nós fomos perdoados, fomos redimidos. A ira do Senhor se aplacou sobre nós, mas o Senhor diz, eu tenho mais para você. Você quer paz? Eu tenho. Você quer salvação? Eu tenho. Você quer vida eterna? Eu tenho. Você quer sabedoria? Eu tenho. Você quer discernimento? Eu tenho. Você quer alegria? Eu tenho. Você quer o quê? Mudar a sua vida? Eu posso. Quero te dizer, meu amado, minha amada, Deus te deu uma procuração. Deus te deu uma procuração no nome de Cristo Jesus. Para você ter direito a todas, absolutamente todas as suas promessas. E você precisa entender isso. Eu não sei qual é o problema seu. Eu não sei se o teu problema é familiar, se o teu problema é saúde, se o teu problema é falta de paz, eu não sei se o teu problema é trabalho, eu não sei qual é a área onde você tem um problema. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo de Nazaré te dá ingresso, te dá autoridade para você tomar tudo isso para você nessa noite. Amém. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Te convido a ficar de pé. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo de Nazaré tem todos, absolutamente todos os recursos, todas as provisões, tudo aquilo que você necessita para a sua vida. Tem a vida eterna, inclusive, amados. Tem a vida eterna. Alguém talvez tenha perguntado para Cristo Jesus, e mesmo Jesus Cristo, quando realmente ele orou pelos seus discípulos, orou por você e por mim, ele disse, a vida eterna é esta, que creiam que Deus é Pai, e que eu, seu Filho amado, sou quem ele enviou. Isso é a vida eterna. Fé. Fé. Eu te convido a colocar diante do Senhor a sua necessidade nessa noite. Eu te convido a colocar aos pés da cruz, diante do Senhor,
aquilo que você tem necessidade na sua vida. Eu quero te dizer que nosso Deus, em Cristo Jesus, consumou toda a sua obra para todo sempre. Querido Deus e Pai, poderoso é o seu nome nos céus e na terra. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua obra completa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque o Senhor nos enviou Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos convencer quão pecadores nós somos, Senhor. Mas nós queremos te louvar e te agradecer, porque o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos convenceu do pecado, de quão pecadores, quão incapazes, quão rebeldes nós éramos. Mas, Senhor, muito obrigado porque o teu Espírito Santo, com a tua graça infinita, ó Pai, nos atraiu a Cristo Jesus, para que nós fôssemos realmente justificados, para que nós fôssemos, Senhor Deus, resgatados, para que aplacasse a ira do Senhor sobre cada um de nós, ó Pai. E pela fé, o Senhor manifesta a tua justiça sobre a face da terra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós participamos disso. Senhor Deus, muito obrigado porque teu Espírito Santo nos convence dessa justiça de Deus. Uma justiça misericordiosa e amorosa para com as nossas vidas. Uma justiça, Senhor Deus, tão longe da nossa pobre justiça humana. Pai querido, e muito obrigado porque Ele também nos convence do juízo. Pai, porque todos passaremos pelo juízo de Deus. Nós sabemos que aqueles que estão justificados, Senhor, para galardão. Aqueles que não foram justificados para juízo eterno. Querido Deus, e por quê? O Senhor já julgou Satanás também e todos os seus demônios. Muito obrigado, ó Pai, que nessa noite a tua palavra cumpra o propósito em cada um dos nossos corações. Aquele que precisa de salvação possa dizer: eu creio no Filho do Deus vivo. Eu creio que Ele veio como homem. Eu creio que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e vivo está. Que essa seja a oração daquele que precisa de salvação. Senhor Deus, e eu quero entregar aqui o coração e as necessidades de cada um de nós. Senhor Deus, que o Senhor possa, na tua bondade e misericórdia, Senhor, conceber tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou naquela cruz e na ressurreição por cada um de nós. Senhor, eu quero apresentar aqueles que estão com dificuldade financeira, porque o Senhor é a provisão. Eu quero apresentar aqueles que estão com problemas familiares, porque o Senhor é quem ajusta as arestas no meio das nossas famílias. Senhor Deus, aqueles que estão com problema de cura, de enfermidade, que recebam a cura que Jesus já conquistou naquela cruz por nós. Que a cura seja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a paz do Senhor, que todos nós necessitamos, esteja nos corações, assim como a alegria do Senhor seja, Pai, em cada coração. Pai, nós nos rendemos diante de Ti com gratidão, porque o Senhor é Deus do impossível. Senhor, ainda que nós estejamos sem saída, o Senhor tem uma saída para nós. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por essa obra tão poderosa e tão completa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos estar, estende as tuas mãos.